Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar em vossos corações. Hoje nós vamos estar falando sobre a história de José do Egito, a terceira e última parte. Mas quando nós falamos de José do Egito, eu quero dizer algo muito importante. José do Egito, ele definiu o sonho do padeiro e do copeiro. E o copeiro foi reintegrado ao cargo lá no Egito, ao lado de Faraó. Já o padeiro foi morto. E aí José pede para o copeiro: não esqueça de mim. E aí o copeiro não lembra de José. E por que o copeiro não lembrou de José? Porque se ele lembrasse de José, o único cargo disponível no Egito era o de padeiro, e José ia ser padeiro, mas Deus não queria José como padeiro, Deus queria José como governador. Não existia cargo de governador do Egito, e nem depois de José existiu, mas Deus criou esse cargo através do sonho para poder promover Jesus. E assim nossas vidas, Deus muitas vezes abre portas que não existem para se abençoar a vida dos seus servos. Mas amados, nessa terceira parte do vídeo eu quero falar sobre perdão. E nós vimos que José do Egito perdoou os irmãos, mas uma coisa é muito importante que as pessoas não falam, que as pessoas não dizem, é que os irmãos de José se arrependeram. José, ele na última parte do plano que ele arquitetou, que ele planejou para saber se os irmãos tinham se arrependido, ele convida os irmãos para almoçar em sua casa. E aí, amados, o que acontece? Na hora que ele dá o trigo para os irmãos, ele coloca cada saco um dinheiro, e colocou também no saco de Benjamim o copo de prata que ele usava. E aí quando os irmãos foram embora, José do Egito manda o soldado lá para investigar, e quando vê lá, ele vê que o copo de prata está justamente com Benjamim, e ele fala para os outros: vocês todos podem ir embora, mas Benjamim vai ficar aqui como escravo. E aí Judá, ele coloca assim: não faça isso, né? Eles acreditavam que Deus estava cobrando o mal que ele tinha feito com José, e ele fala: meu pai vai ficar tão triste que vai morrer, então eu peço, eu quero ficar no lugar dele, e deixa Benjamim embora. Eu serei seu escravo, mas deixa Benjamim ir embora. Na verdade, amados, foi o Judá que falou que tinha que vender José do Egito, e esse mesmo Judá, ele se arrepende, e ele não queria permitir que Benjamim, o irmão mais novo de José, ficasse no Egito. E com isso, José viu que todos os irmãos se arrependeram, e nesse arrependimento José dá a conhecer a seus irmãos. E aí, amado, José dá um grito e põe todo mundo para fora. E quando ele põe todo mundo para fora, o que acontece, amados? Ele chora. A palavra de Deus fala que o choro foi tão alto que todo Israel ouviu. A gente fica pensando, imaginando, meditando que possa ser um choro, aquele grito de desespero. José do Egito colocou tudo para fora, aquele rancor, aquela mágoa, aquela tristeza que ele tinha, ele colocou tudo para fora, e ficou certamente mais livre, porque ele realmente viu que os irmãos dele realmente se arrependeram. Eu quero dizer, amados, que quando ele se dá a conhecer para os seus irmãos, ele fala: eu sou José, e os irmãos não entendem, não compreendem. E ele fala, ele abraça Benjamim, ele beija Benjamim, ele beija cada um irmão. Aí os irmãos conseguem falar com ele. Amados, José, ele fala assim: não fiquem vocês tristes, porque não foi vocês que me venderam, mas Deus que me enviou para cá para conservar a vida de vocês. Isso quer dizer, amado, que José não atribuiu aos irmãos toda coisa ruim que aconteceu por ele. Por quê? Porque todas as coisas ruins certamente foi necessário na vida de José, foi permitido na vida de José, para que José se tornasse um grande homem, um grande governador, um homem de Deus, o governador de todo o Egito. E José entendeu que era um projeto de Deus para que ele pudesse ser governador. Se os irmãos não vendessem, ele estaria lá na casa do seu pai. Se Potifar, a esposa de Potifar não tentasse contra ele, e Potifar não colocasse na cadeia, ele não ia
conheceu o copeiro, e se ele não discernisse o sonho do copeiro e o copeiro esquecesse dele, ele estaria na cadeia. Então foi uma cadeia de situações diferentes, foi uma cadeia de problema, foi uma cadeia de sofrimento, mas essa cadeia de sofrimento, Deus transformou todo aquele mal em bem. E nossas vidas são isso. Nós somos moldados pela dificuldade, moldados pela ingratidão, moldados pela, certamente, as coisas ruins acontecem em nossas vidas. E essas pessoas que são ruins, Deus permite ela agir contra nós para que nós possamos crescer, para que Deus possa nos colocar no lugar que Ele mesmo quer. E aí, amado, José, ele manda os irmãos ir buscar seu pai, contar a história para o seu pai. E, amados, ele pede para o seu pai vir, porque ele ia cuidar dos seus pais lá no Egito. E nós vimos, amado, que quando os irmãos contam para Jacó, Jacó até desmaia, ele não entende. E aí, amado, ele fica feliz e ele volta ao Egito para morar com sua família. E agora a família estava pronta. Quando José deu-se a conhecer pelos seus irmãos, amados, os irmãos se prostraram diante dele. E quando se prostraram diante dele, foi o sonho lá no princípio, há 13 anos atrás, há 15 anos atrás, que ele sonhou um sonho, e esse sonho se realizou. Tinha mais 5 anos de seca ainda, já tinha passado 2 anos depois que José do Egito foi governador, e aí todos foram morar. E uma coisa muito interessante, amados, quando as pessoas, elas te perdoam, muitas vezes as pessoas não entendem, porque o pai de José, antes de morrer, falou: José, eu vou morrer, não castigue os seus irmãos. Ou seja, ele não acreditou que José realmente tinha perdoado seus irmãos. E seus irmãos, quando Jacó, o pai de José, o pai deles faleceu, falou: agora pronto, José vai se vingar de nós. E falou: José, nós vamos ser escravos de você. E José chorou, e José entristeceu. Por quê, amados? Porque José não simplesmente perdoou por causa do pai. José não perdoou, amado, por causa da mãe. José perdoou por causa de Deus. E certamente aquilo que foi perdoado, José não ia certamente atentar contra os irmãos. E os irmãos não entenderam isso. Como quando a gente sofre situações, quando a gente sofre humilhações, quando a gente sofre muita coisa que não agrada a Deus, muita ingratidão, calúnia e tantas outras coisas, amado, quando nós perdoamos, as pessoas muitas vezes não entendem. A Bíblia fala que quando nós pagamos o mal com o bem, isso junta a brasa na cabeça de quem fez isso, amados. Mas eu quero concluir com algo muito importante, que é o perdão. O perdão liberta. O perdão, amado, pode todas as coisas. Não murmure. José nem um momento murmurou em toda essa dificuldade, em toda circunstância. E o Deus, amado, que permitiu que José fosse vendido, que permitiu que José fosse escravo, que permitiu que José estivesse dentro da cadeia, esse mesmo Deus exaltou José e colocou ele como governador. E quando ele chegou como governador, ele manteve na sua humildade, ele manteve humilde diante do Senhor. E aí conta-se a história que José levou os pais para o Egito e todos os familiares, e ali os familiares cresceram os outros filhos, os filhos tiveram outros filhos, os parentes dele. E aí, amado, morre José, morre o faraó, e entra um faraó que não conhecia a história de José, e aí começa a perseguição lá em Êxodo. Ou seja, tudo isso, amados, era um propósito de Deus para a vida de José. Amados, muitas vezes em nossas vidas nós achamos que perdemos o controle, mas Deus está no controle. Amados, leia na Bíblia quando fala a questão de José, quando ele se faz conhecido pelos irmãos. Amado, José é uma história linda e maravilhosa. Assim como Deus foi com José, assim Deus é conosco. Não importa o que fizeram com a sua vida, não importa o mal que fizeram, se é abuso, se foi violência, se foi qualquer tipo de coisa, nós precisamos perdoar, porque o perdão nos
nos liberta. Você está magoado, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ou seja, a questão do perdão é você é liberto, você é feliz. José era feliz porque em nenhum momento da sua vida ele atribuiu todo o mal e toda a desgraça aos outros, mas ele entendeu que era permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Não esqueça, amados, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Não esqueça, amado, de compartilhar, coloca um like, um joinha lá, comente, e eu vou falar algo tão importante para os dias de hoje. Aquilo que a gente sempre tem falado, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Que Deus abençoe.